Então, muito boa tarde. Vamos agradecer a presença da Associação Nacional dos Doentes com Artrite Reumatoide e da Sociedade Portuguesa de Reumatologia aqui nesta audiência na Comissão de Saúde. Em nome do Sr. Deputado, Presidente desta Comissão, o Deputado Malo de Abreu, os cumprimentos. Não lhe é possível fazê-lo pessoalmente. Temos aqui presentes a Sra. Deputada Irene Costa, do Partido Socialista, a Sra. Deputada Inês Barroso, do PSD, o Sr. Deputado Pedro Frazão, do Chega, e temos Presidente da ANDAR, Dr. Arcisete Saraiva, Secretário-Geral da ANDAR e Presidente da Sociedade Portuguesa de Reumatologia, Dr. António Vilar, da Sociedade Portuguesa de Reumatologia, Dr. Fernando Pimentel. O assunto de pedido de audiência é sobre a entrega de medicamento biotecnológico a doentes com artrite reumatoide grave e a grelha de tempos que nós temos para esta audiência, 10 minutos iniciais que vamos passar à entidade, depois 5 minutos a cada grupo parlamentar e depois no final mais 10 minutos para as respostas que entenderem pertinentes. Desde já, passava já a palavra à doutora Arcisete. Faz favor. Então, boa tarde. Primeiro que tudo agradecer terem-nos aceito aqui nesta comissão. Nós vimos aqui, já não é a primeira vez que cá vimos, para pedir ajuda para este assunto que tem sido tão complicado e tão difícil para os doentes. E vimos, acima de tudo, pedir que nos ajudem na revogação da portaria que neste momento está a prejudicar muito os nossos doentes. E prejudica porquê? Prejudica porque, ao ser criadas comissões de farmácia terapêutica em cada hospital do país, e tenho a dizer que há 128 hospitais, sendo que dos 128, 111 não têm reumatologia, daí haver grandes problemas na dispensa da medicação a estes nossos doentes, que chegam muitas vezes à farmácia hospitalar e lhes dizem: nós temos, mas é para os nossos. Não sei o que é que eles entendem pelos nossos. Para mim não há meus nem teus, há doentes, utentes do SNS, utentes que pagam os seus impostos, todos eles, impostos esses que também vão para pagar os vencimentos das comissões de farmácia terapêutica. Os farmacêuticos destas farmácias hospitalares têm-nos levantado grandes problemas, tem sido à custa de providências cautelares que nós conseguimos a medicação para o doente, última das quais tive uma doente 3 meses acamada, sem medicação, já sem andar, foi preciso o tribunal impor a esse hospital que desse a medicação. E esta portaria 99 de que nós falamos é uma portaria que está ferida de ilegalidades. Os senhores têm aí nessas pastinhas que eu vos deixei, num dessas divisórias tem a portaria 99, em que eu pus alguns comentários, é vermelho. Ora bem, esta portaria 99, quando eu digo que está ferida de ilegalidades, é porque também falámos com juristas e que nos ajudaram a analisar esta portaria. Esta portaria veio revogar a portaria 48, ou seja, veio revogar apenas fazer uma alteração ao artigo 3º da portaria 48 e nada mais. Portanto, mantém-se em vigor a portaria 48 e os seus respectivos anexos. Acontece que, ao modificarem o artigo 3º da portaria 48, acrescentaram 5 pontos, mantendo os 3 iniciais, eles mantêm-se na íntegra, e no 8º ponto, e aqui começa uma das ilegalidades, dizem que o médico prescritor deve cumprir as orientações da Comissão Nacional de Farmácia Terapêutica. Ora bem, esta Comissão Nacional de Farmácia Terapêutica é um órgão consultivo do Infarmed, não tem poder deliberativo, portanto, não está acima da lei. E não é por acaso, quando esta portaria sai em 21 de fevereiro de 22,
ficou tudo calmo, suave, sem falar, e chegou a junho, tempo passado em que nós podemos levantar alguma polémica, portanto teve tudo muito calmo, e em junho saem as orientações da Comissão Nacional de Farmácia Terapêutica, que também têm aí na vossa pastinha. Essas orientações, que são da Comissão Nacional, e como já disse, não têm poder deliberativo, não mandam, orientações são sugestões, ideias, opiniões, nada vinculativo. Estas orientações também aqui nos pressupostos, no ponto 4, diz que o prescritor deve observar os protocolos internos de cada instituição. O que é que isto quer dizer? Quer dizer, quando o médico está na consulta a ver o seu doente e tem que lhe prescrever um medicamento, a meio da consulta tem que dizer assim: olha, espere só um bocadinho, que eu agora tenho que ir aqui aos hospitais todos do país ver onde é que é o seu medicamento. Estamos a ver isto em Lisboa, por hipótese. Olha, por azar só há o seu medicamento no Algarve. Você tem que ir ao Algarve levantar. Como veem, isto começa a não ser muito passível, nem para o doente, nem para ninguém, nem para o médico, que o tempo que ele tem já basta o tempo que tem que estar a olhar para o computador, sem olhar para o doente, ainda tem que perder mais tempo a ver quais são os hospitais que têm aquela medicação. Isso é outra história. Depois, seguindo ainda nas orientações, mas dizendo ainda o seguinte: estas orientações têm os formulários. E aqui o grande busilis da questão. Um dos formulários, que está aí no fim das orientações, os senhores também têm aí na pasta, e podem ver, este formulário, a Comissão de Farmácia Terapêutica Local exige ao médico que preencha este formulário. Se o doente lá chegar sem o formulário, não lhe dá a medicação. Ponto. Reparem bem no formulário que o médico tem que preencher. Agora digam-me, olhando para este formulário, quem é que assina o formulário? Já repararam? Então, mas quem põe as indicações do doente é o médico. Isto quer dizer que o farmacêutico está a usurpar uma informação clínica que não é dele, embora eles digam que tem proteção de dados, esqueçam, não tem. Porque este formulário vai agarrado à prescrição, onde está o nome completo do doente e o telefone. Portanto, não há proteção de dados. Desculpem, mas não há. Este formulário não pode, de maneira nenhuma, porque é ilegal, ser preenchido pelo médico e ser o farmacêutico a assinar. Não pode. E eu desafio os médicos todos, e já os desafiei, os nossos reumatologistas, a não preencherem este formulário. Só que o doente chega à farmácia e não tem medicamento. Isto é um drama. Não sei se os senhores sabem o que é artrite reumatoide, mas eu deixo isso aqui para os dois médicos que aqui estão e para vos explicar. Eu não tenho artrite reumatoide. Eu apenas estou nesta associação há 28 anos, em memória da minha mãe, porque ela, sim, tinha realmente artrite e sei o que é que ela sofreu. Eu fui cuidadora dela mais de 50 anos, portanto, eu sei o que é que custa a artrite reumatoide. Em todos os sentidos. Não só na doença, como também no bolso. E ainda aqui nas orientações, eles pedem aos doentes que vêm do médico de fora que levem a receita materializada. Ora, se em 2016 o Primeiro-Ministro disse, alto e bom som, acabaram-se as receitas em papel e foi publicada em 2017. Então, e agora as farmácias querem a receita em papel? Vão contrariar uma circular normativa do Infarmed, vocês têm aí também na última página, em que eu só pus a página que mais interessava, em que o Infarmed diz que as prescrições devem ser enviadas eletronicamente. Portanto, isto é
complicado. É complicado também para a Associação de Doentes, porque perde o tempo, em vez de estar a fazer outras coisas. Claro que estamos a ajudar sempre os doentes, mas perdemos imenso tempo a discutir com farmácias hospitalares e com tribunais. Fizemos uma petição que neste momento já está online. Eu depois já vos digo que agora vou passar a palavra ao meu secretário-geral e ao presidente da sociedade. E era neste sentido que a gente vos quer pedir ajuda. Nos ajudem a resolver esta situação, porque estamos a gastar imenso dinheiro ao SNS. Imenso. Dr. Vilar. Muito obrigada, faz favor. Boa tarde a todos. Eu vou dizer apenas em termos muito simples, visto que já aqui foi muito acrescentado. O que para nós, do ponto de vista científico, não tem qualquer justificação é esta portaria referir que os critérios de decisão terapêutica são cometidos às comissões de farmácia hospitalar. Os critérios de decisão terapêutica têm que ser feitos e têm que ser feitos pelos prescritores, de acordo com a Legisarte e da melhor terapêutica disponível naquele momento. E o que a Sociedade Portuguesa de Reumatologia não aceita é que um reumatologista titulado perante um doente concreto faz uma prescrição de acordo com as normas e com os critérios clínicos, veja depois a sua receita indeferida por uma comissão de farmácia que em 111 das 129 hospitais nem um reumatologista tem. Quem é o médico que vai indeferir a minha prescrição, não reumatologista, a fazer este indeferimento? Por outro lado, também não tem nenhuma racionalidade científica, na medida em que, por exemplo, as opções que são colocadas lá como primeira opção não têm nenhuma justificação em função dos casos concretos dos doentes. Há doentes que precisam de fazer medicamentos da segunda opção ou mesmo da terceira opção e outros que poderão fazer o da primeira opção. E também não tem económica, porque alguns dos fármacos da primeira opção estabelecida pela Comissão Nacional de Farmácia são mais caros que os da segunda opção. E terceiro, ninguém consegue perceber que 129 farmácias comprem mais barato medicamentos do que uma central de compras ou de uma central por grosso de fármacos. Portanto, também não é por critério económico. É apenas dividir por 129 critérios, em 111 dos quais nem um especialista tem de reumatologia, a decisão de poder tratar da melhor forma. Por outro lado, nós vimos aqui, porque já reunimos com o Ministro da Saúde, que nos garantiu a 22 de outubro que a situação ficaria resolvida com a entrega destes medicamentos nas farmácias comunitárias, chamadas farmácias de rua. Acontece que, tal e qual como no Yes Minister, as intenções do Ministro são louváveis e visavam realmente resolver, mas depois temos uma série de ânforas que se encarregam de conseguir alterar a situação e nós assistimos com estupefação uma proposta da Ordem dos Farmacêuticos a operacionalizar a entrega destes medicamentos na farmácia de rua, fazendo passar outra vez os mesmos medicamentos pelas farmácias hospitalares. E perguntarão, mas porquê é que estes medicamentos estão nas farmácias hospitalares? Porque há cerca de 12 anos, nós os dois, com o Secretário de Estado, Francisco Ramos, em gabinete, e para reduzir os custos destes fármacos, que na realidade na época eram muito dispendiosos, para não encarecer, naquela época as farmácias comunitárias tinham uma margem sobre cada fármaco, havia uma margem de comercialização e ainda uma distribuição que à época era cerca de 27,5%. E, portanto, para não encarecer, o Secretário de Estado disse, não, a gente pode pôr isto a distribuir nas farmácias hospitalares. Portanto, estes fármacos nem sequer têm hoje razão nenhuma farmacológica ou clínica para serem de exclusiva dispensa hospitalar. À época foi apenas por esta razão. E agora a perversão de tudo isto é que neste momento o maior hospital do país tem 7 farmacêuticos só a empacotar medicamentos. E o segundo maior grupo hospitalar do país tem 20 pessoas para fazer a entrega destes fármacos. Portanto, se alguma vez o Ministério fizesse as contas, e estes dois hospitais já fizeram, a quanto é que estão a gastar para entregar estes fármacos nos doentes, quando podiam ser entregues nas farmácias comunitárias, com um FII fixo, que é isso que está definido para medicamentos acima de 50 euros, o problema estava resolvido. Portanto, isto não tem nem nexo económico, não tem nexo nem razão científica, está a custar a todos nós
pessoas diferenciadas, portanto, farmacêuticos estão ocupados a fazer embalagens e ainda está a prejudicar o acesso dos doentes, particularmente na prescrição externa. É claro que alguns dos reumatologistas, está aqui o presidente eleito da sociedade, que trabalha no hospital, provavelmente no hospital dele, onde há reumatologia, onde a comissão de farmácia tem um reumatologista, será fácil a prescrição dele avançar. Agora, quando nós estamos a fazer prescrição externa, fora do hospital da rede, numa IPSS, do consultório ou num hospital privado, isto veio claramente trazer iniquidade ao sistema e o que estamos a assistir é, muitas vezes, ser só com a indicação dos tribunais que conseguimos fazer avançar. E é isto que se peticiona. Obrigado. Doutora, muito rapidamente, depois passamos aos grupos parlamentares e voltamos a passar. Para completar o que o Dr. Vilar já disse, as comissões de farmácia terapêutica ainda têm o poder de trocar o medicamento do doente, não lhe dando aquele que efetivamente o prescritor pôs na sua receita. Eles têm essa capacidade de poder trocar, embora as orientações e a lei diga que ele só deve ou pode trocar se falar com o médico prescritor e perguntar, o que não acontece. Muito obrigada. Muito obrigada pela vossa exposição. Eu vou passar a palavra ao grupo parlamentar do Partido Socialista. Tem a palavra a Sra. Deputada Irene Costa. Faz favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentá-la. Cumprimentar também os colegas aqui presentes e, naturalmente, cumprimentar os representantes da ANDAR, a doutora Arcisete Saraiva, a Sra. Presidente, o Sr. Dr. António Vilar, Secretário-Geral da ANDAR e também Presidente da Sociedade Portuguesa de Reumatologia, Dr. Fernando Pimentel, da Sociedade também Portuguesa de Reumatologia, e, naturalmente, nas vossas pessoas, cumprimentar todos aqueles que vos estão ligados, os familiares, os doentes, os profissionais, todos que recorrem à vossa instituição, que sei que é uma instituição com um amplo leque de intervenção e ajuda, como dizia a doutora no vídeo que tive a oportunidade de ver, com uma ajuda que não é só a nível de Portugal, mas também além fronteiras. Por isso também parabenizar-vos por esse trabalho que fazem, que é tão importante. Portanto, e naturalmente agradecer a vossa presença e o assunto que nos trazem cá hoje, que nos merece uma reflexão aprofundada pelos constrangimentos que trazem a estes doentes que sofrem desta patologia, que os limita na sua vida pessoal, familiar, na sua vida de trabalho e em conjunto, com certeza, que poderemos aqui encontrar soluções que possam contribuir para a melhoria de vida da qualidade destes doentes, nomeadamente na dispensa dos medicamentos, que é o assunto que vos traz cá. Eu queria dar aqui, relativamente ao assunto, duas notas que me parecem fundamentais. A primeira é o reconhecimento da doença pelo Ministério da Saúde, que fez agora há pouco 25 anos, creio que em 1999. Sim. 28 anos. Dia 5 de abril foi instituído o dia da artrite reumatoide, até pela senhora Ministra, da então Ministra da Saúde, doutora Maria de Belém Roseira, portanto, que reconheceu que, de facto, esta é uma patologia que merece aqui um destaque especial, um dia para ser lembrado. E dizer-vos também que, de facto, esta doença tem sido uma doença sujeita, tem sido uma patologia que é sujeita a várias medidas governamentais, medidas políticas de apoio, tanto que na portaria de 2018 saiu o regime excepcional de comparticipação aos doentes. Portanto, há um percurso, de facto, que vem trazendo ao longo dos tempos alguns benefícios para os portadores desta doença, nomeadamente, como dizia, através deste despacho 20510 de 2008, que veio reconhecer a necessidade de um acesso efetivo e adequado aos doentes, assente num diagnóstico correto e num conhecimento profundo da especialidade dos tratamentos disponíveis, resultando que a prescrição acontecesse com conhecimento científico e a experiência de diagnóstico e tratamento de doença. Portanto, neste seguimento, não é, e na evolução da sociedade, e tendo em conta a evolução terapêutica, a diversidade de medicamentos introduzidos no mercado para o tratamento destas patologias, a necessidade de reduzir a disparidade de perfis de prescrição, melhorar a utilização dos recursos e, acima de tudo, assegurar o maior acesso à inovação terapêutica e a um maior número de doentes, surgiu a Portaria 99/2022, que penso que a intenção
desta portaria e desta medida de política é, de facto, promover uma melhor proximidade, a aproximação dos doentes aos medicamentos. Penso que quando a portaria foi criada, não devemos ter dúvidas que o objetivo é precisamente esse. Portanto, esta portaria veio alterar o modelo de articulação entre os centros prescritores e as instituições do SNS que dispensam medicamentos, mantendo o papel do médico no centro da decisão. É assim que a portaria diz, esperemos que assim seja cumprida, mas é isto que se espera. Portanto, o que importa aqui é refletir a prática já instituída da prescrição através de sistemas de prescrição eletrónica de medicamentos biológicos. A doutora dizia que existe papel ainda a circular, mas de facto a portaria também aluda que deve ser utilizado o sistema de prescrição eletrónica PEM-BIO. Portanto, é o que digo, a portaria surgiu de facto para vir trazer melhorias e proximidade aos cidadãos. Portanto, os senhores aludem aqui uns pontos ou uns artigos que foram acrescentados de ilegalidade e que não cumprem este propósito, então, de aproximar e que, pelo contrário, têm vindo a prejudicar o acesso dos doentes à medicação biotecnológica. Portanto, as questões que eu queria aqui colocar e que algumas já foram respondidas era se já reuniram com o Ministério da Saúde e o Dr. António Vilar disse-me que sim, que já falaram com o Ministério e que a solução passará pela distribuição destes medicamentos então nas farmácias comunitárias ou eventualmente até à data poderá surgir uma outra medida que depois destas diligências que vão fazendo se afigure como mais apropriada, a ver vamos. Falaram também da posição das farmácias hospitalares e da Ordem dos Farmacêuticos relativamente a esta matéria e eu gostaria que falassem um bocadinho mais sobre a posição desta entidade. Perguntar-vos também se as dificuldades a que aludem na dificuldade dos doentes acederem aos medicamentos se poderão estar relacionadas com os protocolos de atuação de cada hospital e como é que funcionava antes da portaria, se não haviam essas dificuldades ou se já é um problema que se vem mantendo ou se antes da portaria não era assim. Também perceber um bocadinho esta função. E que medidas é que apontam como mais eficazes? Vocês têm um conhecimento concreto da situação e, portanto, quais são as medidas que apontam como sendo mais eficazes? Da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, para finalizar, indicar-vos, dar-vos a garantia de que será dada boa nota das preocupações que aqui nos trazem. As vossas preocupações são também as nossas preocupações e estou em crer de que, em conjunto, de certeza conseguiremos atingir resultados muito positivos. Por isso, agradecer-vos mais uma vez. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu passo a palavra ao Grupo Parlamentar do PST, Deputada Inês Barroso. Faz favor. Muito obrigada, Sra. Deputada Coordenadora. Muito boa tarde pelo Grupo Parlamentar do PSD. Cumprimento a doutora Arcisete Saraiva, o Dr. António Vilar e o Dr. Fernando Pimentel. Muito obrigada e desculpe não ter fixado o sobrenome. Portanto, em primeiro lugar, cumprimentar os presentes. Em segundo lugar, saudar por nos trazerem novamente este assunto a esta Casa, ao Parlamento, para que possa ser novamente apreciado, analisado, porque estamos a falar de uma portaria de 2022 que, no fundo, houve um esforço eventual de tentar ser melhor para esta temática, dar respostas mais eficazes, mas aquilo que se verifica é que esta portaria não está a conseguir ser eficaz naquelas que são as necessidades para dar resposta aos doentes com artrite reumatoide e a esta distribuição da medicação a estes doentes. E, portanto, trouxeram esta temática e ainda bem porque vale muito a pena pelas questões que aqui foram expostas por Vossas Excelências, vale muito a pena voltarmos a falar sobre esta área, porque enquanto houver um doente que tenha dificuldades em ter acesso a esta medicação, valerá sempre a pena o vosso esforço e o nosso contributo no sentido de melhorarmos a legislação que possa estar em vigor. Porque sendo a artrite reumatoide uma doença crónica e autoimune, obviamente que acarreta aqui para todos nós uma responsabilidade de fazermos com
com que os pacientes da doença não tenham sofrimento para que tenham acesso à mesma. E, portanto, da exposição que foi apresentada por Vossas Excelências, registrei 2 ou 3 apontamentos. O primeiro ainda do e-mail que nos enviaram, a dizer que havia uma paciente que no Centro Hospitalar do Médio Tejo não tinha tido acesso. Eu fui eleita pelo Círculo Eleitoral do Distrito de Santarém e, portanto, fiquei logo muito preocupada, não só porque me diz respeito diretamente à minha área geográfica, mas fiquei preocupada porque é uma situação que nós não tínhamos conhecimento que poderia ainda acontecer nos centros hospitalares ou nos hospitais do nosso país e, portanto, fiquei ainda mais atenta relativamente à temática. E, portanto, preocupa-nos muito e gostaríamos de, se fosse possível da vossa parte, dizerem esta portaria foi um esforço de melhoria relativamente à anterior, mas não está a conseguir servir. E sermos mais objetivos naquilo que entendem possa ser o normativo mesmo, o texto que a portaria deve conter. Olha, devem retirar o ponto 1 e 2 porque só atrapalham e devem dar poderes a que deve ser facilitado para que a receita possa ser efetivamente digital, que não sejam os farmacêuticos a interferir na decisão e no receituário dos médicos que são reumatologistas e que sabem sobre a doença efetivamente e que conhecem o paciente, porque acompanham-no ao longo da sua vida e do seu sofrimento e, portanto, que possa aqui haver da vossa parte, se assim o entenderem, estamos, creio eu, todos à disposição para recebermos um contributo que possa ser claro relativamente às alíneas que devem ser revistas e até com proposta, atenção, isto pode ter porque quem está no terreno, efetivamente, quem vive esta problemática todos os dias terá seguramente melhores soluções mais práticas e mais plausíveis de serem adotadas. E, portanto, deixava esta primeira questão, esta questão para que possa ser apreciada por vós relativamente a um contributo. Também nos partilharam connosco que já reuniram com o Sr. Ministro da Saúde, não sei se o atual, se ainda a anterior Ministra ou o atual Ministro, se falaram também sobre as competências desta Comissão Nacional Farmacêutica relativamente a esta questão e se houve abertura do Governo para rever também esta situação. Em termos de impacto até financeiro, porque o Sr. Vilar há pouco referia, só serem facultadas estes medicamentos nos hospitais, eventualmente até sai mais caro do que nas farmácias comunitárias e, portanto, dificultamos o acesso, estamos com medicação mais cara, portanto, se esta questão também foi abordada com o Governo e qual foi a abertura do mesmo em relação a essa possibilidade e ainda que futuras ações, ou seja, que ações em que neste momento quer a ANDAR, quer a Sociedade Portuguesa de Reumatologia tem não só na questão dos tribunais, a tentar resolver problemas reais de pacientes com artrite reumatoide, como se têm alguma diretiva em tribunal no sentido desta portaria ser alterada, se o fizeram ou não, ou, no fundo, percebermos qual é o ponto da situação e por onde é que nós, Parlamento, podemos contribuir, por onde é que devemos seguir o nosso caminho para ajudar efetivamente a que este acesso seja justo para quem dele necessita. Muito obrigada mais uma vez pela vossa presença e partilha. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o parlamentar do Chega, Sr. Deputado Pedro Frazão. Muito obrigado, Sra. Coordenadora, Srs. Deputados, Dra. Arcisete Saraiva, Dr. António Vilar e Dr. Fernando Pimentel, bem-vindos a esta comissão. De facto, estamos aqui perante mais uma atrapalhada da Sra. Ministra Marta Temido, que o Sr. Ministro Manuel Pizarro está a tentar resolver, mas que, pelos vistos, não consegue. Vimos o vosso pedido urgente de audiência, que foi enviado para março, para esta comissão, para este Parlamento, e ficámos muito preocupados. De facto, é lamentável que uma associação de doentes tenha que estar a interpor providências cautelar aos hospitais do SNS para que estes deem uma medicação que é devida e prescrita aos doentes, neste caso, nos doentes
de artrite reumatoide, e essa para nós é absolutamente inadmissível que nos hospitais se recuse o fornecimento de medicamentos com base numa portaria. Uma portaria que, pelo que a doutora Arcisete disse na sua intervenção inicial, não passa de uma portaria que descreve um país maravilhoso, mas que depois, na realidade, tem uma dissociação com aquilo que acontece no terreno, com aquilo que acontece nos hospitais e que prejudica o acesso dos doentes a esta medicação biotecnológica. De facto, estamos perante uma doença que é tem uma morbilidade muito grande. A doutora Ana Barcelos, reumatologista, disse a seguinte frase: após 10 anos da doença, 50% dos doentes podem estar incapacitados para o trabalho se não forem adequadamente tratados, assim como pode ficar reduzida a esperança média de vida entre 3 a 7 anos. Ora, isto é uma enorme espada de Damócles, não só sobre o próprio paciente, como sobre a família do paciente. E obrigado pelo seu testemunho ter vindo aqui dizer que abraçou esta causa porque teve a sua mãe com esta patologia, mas também sobre toda a sociedade, porque são pessoas que podem produzir, podem contribuir, podem ser válidos, pessoas válidas, cidadãos válidos de primeira categoria e acabam por ser diminuídos porque neste caso têm uma patologia e agora ainda mais porque não têm acesso a esta medicação. De facto, a artrite reumatoide grave é uma forma muito debilitante da doença, que não acomete apenas as articulações, mas também pode ir deformando as mesmas, mas também pode atingir a pele, os olhos, os pulmões, o coração, vasos sanguíneos, etc. E precisa não só de medicação, mas precisa também de uma terapia física. Eu gostava que nos explicasse também como é que está a ser o acesso a essa terapia física que estes pacientes podem ou não ter, nomeadamente no SNS, ou se também aqui, nesta patologia, os doentes existe uma enorme panóplia de outros tratamentos laterais, digamos assim, que têm que ser suportados pelo próprio bolso dos pacientes e cujo acesso no SNS é muito dificultado. Mas ainda ao ponto da medicação biotecnológica que estamos aqui a falar, a medicação biotecnológica avançada, nomeadamente os agentes modificadores do curso da doença, os DMARDs, como na sigla inglesa, de facto eles existem de vários tipos, não é? Podem, de facto, diminuir bastante a gravidade da doença e depende também da resposta individual ao tratamento, mas existe uma forte correspondência a estes medicamentos. E eu gostava de perguntar, desde 2013 até agora, em 2013 foi publicado um estudo que dizia que Portugal estava na cauda da Europa relativamente ao acesso a estes países, nomeadamente estava na última posição face a 14 países da Europa analisados: a Irlanda, a Holanda, a Noruega, a Suécia, a Bélgica, Suíça, a Áustria, a Dinamarca, a Espanha, a França. Nós éramos o último. De 2013 para agora, passados 10 anos, qual é que foi a evolução? Como é que estamos posicionados no acesso ao medicamento, mesmo partindo do princípio que o grupo parlamentar do Partido Socialista vai utilizar da sua diplomacia e influenciar o governo vai tomar medidas para que isto seja realmente resolvido. Se isto fosse resolvido realmente, mesmo assim, como é que estaríamos comparados com o resto da Europa? E isso é muito importante, porquê? Porque, de facto, tal como não pode haver portugueses de primeira e de segunda, que têm acesso a medicamentos e outros que não têm, nós achamos que também, estando na União Europeia, também não podem existir europeus de primeira e de segunda, e não podemos ter um governo dos Yes Minister, como foi dito muito bem aqui na intervenção inicial, em que quando vêm ao Parlamento os senhores membros do Governo ou quando vão às instâncias europeias falar sobre saúde global, está tudo muito bem, os planos são ótimos, os PDFs nos sites são muito bem, tudo relata um país maravilhoso, mas que depois acaba com o choque de realidade que é ter aqui outras pessoas como a Soutora, que representam outras associações de doentes e que nos vêm dizer: não, o mundo não é maravilhoso, nós temos dificuldade de acesso aos doentes, temos que interpor ações judiciais para poder ter acesso aos doentes. Os hospitais do SNS têm uma heterogeneidade enorme, em que uns têm serviços, outros, infelizmente, estão praticamente em rotação de encerramentos ou não têm mesmo serviços de reumatologia, como o caso destes 111 hospitais que não têm serviço de reumatologia e, portanto, não conseguem ter respostas neste sentido. E, portanto, ainda para mais acresce a tudo isto o facto de nos terem dito que todas estas incoerências, ainda para mais, são antieconómicas. Portanto, acabam por gastar mais dinheiro ao Orçamento de Estado, acabam por gastar mais dinheiro aos hospitais,
além de interporem dificuldades no acesso ao medicamento, ainda são mais dispendiosas. Portanto, tudo isto acaba por ser absolutamente inqualificável, é incompreensível que continuamos a ter isto, e o atual Sr. Ministro da Saúde, que já está quase a fazer um ano que tomou posse, não pode continuar a dizer que sim, que vai resolver, mas depois não resolver na verdade. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Doutora Arcisete, passo agora a palavra para 10 minutos para gerirem da forma que melhor entenderem. Eu vou gerir isto o melhor possível, porque eu quero que quer o Dr. Vilar, quer o professor Fernando Pimentel também falem. Portanto, cientificamente eles falarão melhor do que eu. Aprendi ao longo destes anos todos em que estou na associação, e já lá vão 28, em que eu aprendi muita coisa sobre a artrite, e até pela minha mãe, não é? Mas, passando à frente, eu quero-vos dizer o seguinte: as doenças reumáticas são a primeira causa de reforma no país. 56% da população tem uma doença reumática. Portanto, há que tratá-la bem e acarinhá-la melhor ainda, certo? Respondendo à senhora deputada do PSD, porque é de Santarém, porque é que eu pus uma providência cautelar ao Centro Médio Tejo, mais concretamente a Tomar? Porque o farmacêutico disse categoricamente à doente: não lhe dou este medicamento porque lhe vai fazer mal e pode morrer. Ponto. A doente teve 3 meses acamada, foi uma doente que teve uma doença oncológica, mas que está completamente estável. Essa doença já foi há mais de 2 anos, portanto a doente já podia fazer o medicamento que lhe foi prescrito, e o farmacêutico entendeu que ele é que sabia e, portanto, não deu. E ela, 3 meses, não teve medicação. Ao fim destes 2 meses e meio é que ela se queixou para andar, e nós mexemos e tive que pôr uma providência cautelar para ver se a doente podia ter a medicação ou não. O facto desta portaria, aquilo que nós pedimos é a revogação imediata, porque ela, o que é que ela veio fazer? Ela só veio fazer uma alteração à portaria 48, no artigo 3º. Ela não a revogou na totalidade. E daí, eu sei alguma coisa de jurisprudência, porque eu trabalhei 30 anos na área jurídica, portanto tenho algumas noções. Mas não é por acaso que nós pedimos um parecer jurídico. A advogada que está aí é o primeiro que aparece. Eu só comecei a fotocopiar aquilo que era mais importante. Portanto, podem ver aí o que é que a advogada diz sobre esta portaria. Eles apenas acrescentaram 5 pontos ao artigo 3º e acrescentaram o 3º A e o 3º B. E o 3º A, ainda por cima, desculpem o termo, mas com algumas aldrabices, porque na portaria 99, no artigo 3A, no 3º A, logo no ponto 1, ele diz: compete à CNFT, através do Formulário Nacional de Medicamentos, a definição dos critérios dos medicamentos constantes do anexo à presente portaria. Ora, a presente portaria 99 não tem anexos. Os anexos que estão em vigor é o anexo 1 e o anexo 2 da portaria 48. Anexo 2, que os farmacêuticos nunca quiseram preencher, é o registro mínimo, que diz, textualmente, e está aí, os senhores podem confirmar, que diz: o registro mínimo é feito através dos serviços farmacêuticos dos hospitais do Serviço Nacional de Saúde. E eles nunca quiseram preencher isto. Nunca. E o doente aparecia lá e não levava o registro, eles não queriam dar a medicação. E aparecem lá sem o formulário, que eles inventaram, e não dão o medicamento. Mas, há sempre um mas. Enquanto que eu olho para os nossos doentes e para os nossos associados, como sendo a minha mãe, a minha avó, o meu filho, a minha filha, eles são a minha família. Eu tenho que os defender, conforme defendi a minha mãe. Eu sei que, por acaso, um hospital do país, em que uma doente foi fazer pela primeira vez e teve que levar um formulário, só que essa doente, por acaso, é empregada desse hospital, trabalha nesse hospital, e o medicamento foi-lhe dado sem formulário. Se há para uns, há para todos, ok? Para mim, a saúde, desculpem, mas a saúde não tem cor. Não tem cor política. Porque hoje vocês podem estar muito bem, amanhã podem ter uma crise de artrite. Ela não escolhe idades.
é mais o sexo feminino do que o masculino, mas também o sexo masculino é atacado. E, portanto, nós hoje estamos muito bem, mas amanhã podemos estar mal. Temos que defender os nossos doentes. Não podemos encher a boca o doente no centro do sistema. Não está, nunca esteve. Nem sei se alguma vez vai estar. Porque aquilo que está no centro são os custos. São os poderes das administrações hospitalares, que às vezes passam por cima, não cumprem a lei. Nós somos um país que melhores leis tem sobre saúde, mas que ninguém as quer cumprir. Nós fizemos ver isto ao Ministro, o Ministro também tem o parecer da advogada na mão e o Secretário de Estado também tem. Ficaram muito preocupados com isto, mas os poderzinhos das administrações hospitalares conseguem estar acima, fazem o que querem, como bem lhes apetece e sobra-lhes tempo. Ok? Já tenho 5 minutos, se eles querem falar. Portanto, eu vou passar a palavra ao Dr. Vilar e ao professor Fernando Pimenta. Senhores deputados, em relação às questões que me puseram, pois nós percorremos, até chegar aqui, percorremos as instâncias necessárias. Eu conheci todos os ministros depois do 25 de Abril e tenho a melhor impressão dos ministros, dos secretários de Estado e das devidas intenções. É ao nível intermédio e depois ao nível da execução que as coisas depois não funcionam, porque consegue-se, como lhe disse, a imagem do ânfora é aquela que melhor descreve o que eu assisti desde o 25 de Abril. É que tentam torpedear com as minudências, com as exceções e de facto, eu não consigo ver a tal boa intenção, porque é apenas um preâmbulo, quando na realidade se diz que os critérios de decisão terapêutica passam para as Comissões Nacional de Farmácia Terapêutica. A Comissão essa Nacional de Farmácia Terapêutica, que tendo 50 elementos, não tem um reumatologista. E eu pergunto como é que se vai ter critérios de decisão terapêutica. Depois, se as boas práticas fossem necessárias, a Sociedade Portuguesa de Reumatologia fez o maior levantamento epidemiológico do país, o EpiReuma, tem a maior registro, o único, podemos dizer, nacional, registro nacional de doentes, forneceu há 14 anos esse registro à Direção-Geral de Saúde e ao Infarmed, porque a lei assim o dizia, que devia haver um registro nacional de doentes, e ainda hoje não foi aceite essa oferta. Já o oferecemos em 5 linguagens diferentes para poder ser compassível com o sonho, com o pesadelo, com isto, aquilo e com aquilo outro, em COBOL, UNIX, tudo. Fizemos essa entrega, nunca foi aceito, porque muitas vezes, a nível intermédio, o que se pretende é viver no pântano, em que não há nada muito definido, que é para assim não haver critérios objetivos e as coisas poderem ser um bocadinho à vontade de cada um. Portanto, nós falámos com o Secretário de Estado, falámos com o Ministro da Saúde, falámos com o Infarmed, falámos até com o então Presidente da Comissão Nacional de Farmácia Terapêutica do Infarmed, mas eles veem as coisas muitas vezes como lhes eram apresentadas. Isto foi em nome da equidade para que a prescrição do Hospital de Ascenso fosse igual à prescrição. A prescrição é igual e é diferente em função das pessoas que estão à frente. Portanto, não há regras, não há uma regra que se aplique a todos. Portanto, é em função daquela pessoa concreta. E essa pessoa concreta, só o médico que está a ver é que a pode de facto afirmar. Se quiserem auditar a qualidade da prescrição, a Sociedade Portuguesa de Reumatologia há 14 anos tem um registro nacional de doentes com mais de 330 mil registros em mais de 30 mil doentes que pode permitir as auditorias à prescrição. Sobre a qualidade de prescrição, contem connosco. Agora, introduzir critérios de decisão terapêutica para uma comissão de farmácia e terapêutica onde nem reumatologistas há, é uma ofensa à integridade da prescrição, à saúde dos doentes e à qualidade. Perguntam-me porquê é que isto surge. Eu acho que isto é uma questão de poder. Desculpem, isto é será um preconceito, mas os enfermeiros querem dar consultas, os farmacêuticos querem prescrever. Tirem o curso de medicina. E, portanto, aquilo que nós dizemos é que não há um valor científico, não há valor económico, e está a causar esta perturbação na prescrição destes doentes, principalmente quando a prescrição não é de um hospital do Serviço Nacional de Saúde, embora já tenho também reclamações de colegas meus no Serviço Nacional de Saúde a terem estes problemas. Perguntou-me a senhora deputada em relação... fizemos também uma apresentação já deste problema à Ordem dos Médicos e ao Conselho Nacional Executivo da Ordem dos Médicos, que tomou boa nota e sei que também apresentou a questão ao Sr. Ministro da Saúde. Mas o Sr. Ministro da Saúde não está, provavelmente, a par de todos os dados, na medida em que estes que eu vos referi, da alocação de recursos humanos e económicos à dispensa
feita de proximidade feita pelos hospitais estar a ter um custo que é absolutamente, a meu ver, aqui é que se podia ter, de facto, poupar custos e recursos, porque quando o presidente de um hospital me diz que tem 7 farmacêuticos só para embalar medicamentos e há outros que têm uma equipa de 20 pessoas para fazer a entrega dos medicamentos de casa, claramente a gente percebe que aqui é que há dispersão de recursos. Finalmente, em relação ao Sr. Deputado Pedro Frazão, dizer que o acesso à medicina física, o professor Fernando Pimentel irá falar. Felizmente em Portugal, e eu creio que muito pela ação da ANDAR e da Sociedade Portuguesa de Reumatologia, Portugal, em termos de acesso hoje, está em condições iguais e até, talvez, em alguns casos, superiores à de muitos outros países. Portanto, neste momento, todos os medicamentos que estão aprovados a nível mundial para o tratamento da artrite reumatoide estão acessíveis aos nossos doentes em Portugal, com a única questão do atraso da comparticipação. Portanto, só a comparticipação é que, como no nosso país demora cerca de 1 ano, poderá atrasar. Mas hoje temos uma panóplia de respostas terapêuticas para a artrite reumatoide que é, de facto, equivalente em todo o mundo, coisa que não acontecia em 2013. Boa tarde. Queria agradecer também a vossa presença para nos ouvirem e queria sublinhar, obviamente, que estamos aqui a falar e centrados na artrite reumatoide e saudar todas as ações que a Arcizete Saraiva tem vindo a desenvolver, mas as doenças reumáticas são outras para além da artrite reumatoide, não é? Lúpus, espondiloartrites, vasculites, enfim, são realmente uma panóplia de doenças onde realmente a artrite reumatoide assume protagonismo porque é realmente a doença mais prevalente. E que tem, como já foi aqui focado, um impacto social, pessoal, de sobrevida que são particulares. Dizer também que estes medicamentos biotecnológicos foram introduzidos no nosso mercado em 2000 e realmente marcaram uma grande mudança naquilo que é a qualidade de vida dos nossos doentes, sobretudo porque se articularam com os DMARDs tradicionais e sobretudo porque se começou a introduzi-los numa fase mais precoce da evolução da doença. Portanto, conseguimos estabilizar os doentes antes de surgirem as grandes deformações que são verdadeiramente incapacitantes e que comprometem a qualidade de vida destes doentes. A introdução mais recente dos agentes biosimilares, portanto, são os produtos com características idênticas, similares aos originais, vieram modificar um bocadinho o mercado no sentido do custo, tornando estes medicamentos verdadeiramente mais acessíveis a um custo inferior. Há aqui uma situação que está desajustada hoje em dia, que são os rácios que nós temos de ter a nível hospitalar de prescrição entre produtos originais e de marca. Se os hospitais não tiverem esse rácio efetuado, são penalizados em termos de financiamento. O que é curioso é que hoje em dia temos alguns medicamentos biosimilares mais caros do que os próprios originais. Portanto, temos de ver aqui o que se passa na realidade. Focar ainda o aspecto que o Dr. António Vilar falou de termos realmente, nós, como Sociedade Portuguesa de Reumatologia, temos as guidelines que nós constituímos para orientação terapêutica nas várias doenças, à semelhança do que se faz em organismos internacionais, como a Liga Europeia para as Doenças Reumáticas, o LAR, ou o American College of Rheumatology. Nós temos essas guidelines também adaptadas à realidade portuguesa e desenvolvemos e utilizamos-las com regularidade. Portanto, a nossa prescrição, obviamente, que visa a eficácia dos produtos e, obviamente, temos também preocupações de natureza económica para exatamente alargar a possibilidade de prescrição destes produtos ao maior número possível de pessoas. Ter realmente pessoas que vão decidir sobre as nossas próprias decisões, que não são da área, faz-nos alguma confusão, como já aqui foi referido. Eu não tenho medo que me auditem as minhas prescrições, mas por pessoas que têm informação para o fazer, obviamente. E esse acho que é um aspecto verdadeiramente semelhante. Para além da componente terapêutica farmacológica, obviamente que as abordagens não farmacológicas são muito relevantes. A prática, sobretudo de exercício físico, é de fomentar. Temos algumas dificuldades, muitas vezes, em termos concretos de o fazer, com rigor e com capacidade de monitorização, e por isso muitas vezes prescrevemos reabilitação nos serviços de medicina física e reabilitação, mas isso, na minha perspectiva e na perspectiva de muitos reumatologistas, é importante para as fases mais agudas e também para, no fundo, iniciar os doentes na prática daquilo que é o mais correto, mas depois as pessoas podem e devem, com vigilância, mas promoverem a sua prática de exercício físico regular. E há depois outros aspectos que podemos também, obviamente, falar. Muito obrigada. Em nome da Comissão de Saúde e deste Grupo de Trabalho das Audiências, agradecer ao Dr. Arcizete Saraiva, Dr. António Vilar, Dr. Fernando Pimentel, pela forma tão transparente, tão clara com que nos colocaram aqui esta questão. Agradecer também aos senhores deputados aqui presentes neste Grupo de Trabalho
e votos de um bom trabalho e continuaremos a acompanhar esta matéria e se houver alguma questão que de nossa parte seja necessária, também teremos os vossos contactos para vos poder contactar. Eu penso que temos aqui a informação que nos foi distribuída disponível para os restantes grupos parlamentares que não estiveram presentes, faremos chegar. Portanto, mais uma vez, muito boa tarde e muito obrigada pela vossa presença. Obrigado.